canônicos, os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e, nessa sua qualidade, foram confiados à própria igreja. Veja, então, todos os livros inspirados, com todas as suas partes do Antigo e do Novo Testamento, eles têm como autor Deus. E por isso, eles não possuem erro. Eles não conduzem ao erro. Eles não se enganam. Então nós temos toda a segurança de, ao abrir as Sagradas Escrituras, nós temos ali a palavra de Deus autêntica. Nós sabemos bem que Deus se utiliza, o autor principal da Sagrada Escritura é o próprio Deus, o Espírito Santo. Que ele se utilizou dos escritores sagrados, chamados de agiógrafos, com H, agiógrafos, que, escolhidos por Deus, inspirados, eles colocaram tudo aquilo e somente aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Eles utilizaram também da sua ciência. Deus, na verdade, os agiógrafos são instrumentos de Deus. Então, Deus se utilizou da sua ciência, da sua cultura, não é? Das coisas que eles sabiam da época, para consignar, para escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então, o autor principal da Sagrada Escritura é Deus. O autor secundário são os escritores sagrados. Nós sabemos que cada livro da Sagrada Escritura, são 73 livros, cada livro da Sagrada Escritura tem um autor específico diferente, que viveu num lugar diferente, cultura diferente, época diferente, não é? Então é muito importante que a gente saiba isso também. E ele colocou ali aspectos da sua própria cultura, personalidade no próprio livro. Deus inspirou, mas não anulou ao mesmo tempo as características de cada autor. Os livros inspirados, diz o Catecismo, ensinam a verdade. Tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade. Por isso que muitas vezes nós vemos os santos, os padres da igreja, os grandes pregadores dizer, olha, o Espírito Santo disse, e aí eles citam um trecho da Sagrada Escritura, porque o próprio Espírito Santo é que ditou, por assim dizer, inspirou os autores sagrados. Então, sem escrúpulo, a gente pode dizer que aquela passagem foi dita, foi inspirada pelo Espírito Santo. E quem é o intérprete autêntico das Sagradas Escrituras? É o próprio Espírito Santo. Deus fala ao homem à maneira de homens, à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Então nós temos que, para interpretarmos autenticamente as Escrituras, atender ao mesmo Espírito que a inspirou. Temos que ler, ouvir e entender as Escrituras com o mesmo Espírito que a ditou, que é o Espírito Santo. Com a intenção que tinha também o escritor sagrado. E para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que se levar em conta as condições da época, da cultura, os gêneros literários. A igreja nos ensina 3 critérios para uma interpretação correta. Então, primeira coisa, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Se a gente pega um versículo e isola ele do contexto, a gente pode afirmar qualquer coisa. Como nas aulas passadas eu falava, não é? Na Escritura está escrito: comerás o pão com o suor do teu rosto. Você tem que entender o contexto daquele versículo. Não é? Se a pessoa pegar o pé da letra, a pessoa vai tirar conclusões equivocadas da palavra de Deus. Na Escritura está: Deus não existe. Está escrito lá. Se isolar isso aí, é uma heresia, é uma falsidade.
né? A própria Escritura precisa ser bem entendida no seu contexto. Então está escrito, Deus não existe. Versículo aí embaixo. Disse o ímpio no seu coração. Então a gente tem que entender o contexto para a gente, porque senão a gente afirma sob pretexto, a gente afirma qualquer coisa. A Sagrada Escritura precisa, então, prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Segundo critério, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Isso é muito importante, né? O que é que os santos padres, o que é que o magistério da igreja diz acerca dessa passagem? Fala acerca disso. Porque senão eu vou cair no protestantismo. O protestantismo é o quê? Sola a Escritura, sem a tradição, sem o magistério. Então, é o livre exame. Eu leio e interpreto do jeito que eu quero, do jeito que me venha na telha, desculpa a expressão. Isso é um equívoco. Aí a gente vê 1 milhão de seitas, todas com a Bíblia debaixo do braço. Então, nós temos que ler a Sagrada Escritura dentro da tradição viva da igreja. E terceiro critério, estar atento à analogia da fé. Ou seja, a coesão das verdades da fé entre si, entre elas. Né? Existe uma coesão, uma unidade nas Sagradas Escrituras. Né? Bem, para nós interpretarmos, entendermos a Sagrada Escritura, é preciso que a gente atenda aos sentidos das Escrituras. Então, segundo a antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos das Escrituras. O sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é o sentido da própria letra ali. Numa passagem, por exemplo, em que Jesus, cansado pelo caminho, se senta no poço de Jacó. Aí depois vem a samaritana, ele começa aquele diálogo com a samaritana. Então, essa passagem significa o quê? Significa que Jesus, de fato, depois de uma longa jornada, extenuado, ali cansado, se senta e descansa um pouco no poço de Jacó. Ponto. Esse é o sentido literal. E existe também, além do sentido literal, o sentido espiritual. O sentido espiritual nos fala de realidades e acontecimentos que nos apontam algo a mais do que a letra. Não é? É um sentido que assinala, são sinais. Por exemplo, vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Abraão, que Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. Aí aparece lá Isaac levando a lenha nas costas, subindo o monte Mória, para ser sacrificado, né? Sentido literal, é esse mesmo, que aconteceu isso de fato. Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu próprio filho. E o sentido espiritual? O sentido espiritual é, por exemplo, aquele que dizem os santos padres, que Abraão, Isaac levando nas costas a lenha, é imagem, figura de Jesus, que subiria o monte Calvário levando a sua cruz pela nossa salvação. Então, sentido literal, sentido espiritual. Bom, nós temos também o cânon das Sagradas Escrituras. O que é o cânon e o cânone, ou cânone da Sagrada Escritura? É a lista dos livros inspirados e tidos e recebidos pela igreja como inspirados. Como é que a gente sabe que tal livro é inspirado por Deus de fato e pertence, portanto, à palavra de Deus, a Bíblia? Porque a igreja definiu qual é o livro inspirado. Tem uma frase muito clássica de Santo Agostinho que diz assim: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha, Santo Agostinho é do começo, né, da igreja, 5º século, né? Então, eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é oferecida aos que creem, que têm a fé autêntica, total. A nós, aos católicos. Quando a gente pega a Bíblia fora do recinto da Igreja Católica, a gente tem uma Bíblia mutilada. Nós temos livros que foram tirados ou que podem ser adulterados na sua letra, no seu sentido. Por isso que a gente tem que ter Bíblia católica em casa.
Aquela Bíblia que tem assim, imprimatur, lá no começo. Bíblia evangélica, Bíblia protestante, tem a palavra de Deus? Tem, mas ela pode ser adulterada ou pode estar mutilada, sem a totalidade dos livros. Então o cânone, a lista dos livros inspirados, são do Antigo Testamento 46 livros e do Novo Testamento 27 livros. O Antigo Testamento é importante? Sim, porque o Antigo Testamento preparou a vinda de Jesus. A gente não pode excluir o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitas verdades estavam escondidas, estavam latentes. Com o Novo Testamento, o Antigo vem à sua plenitude, né? Com a vinda de Jesus, então, existe a realização do Novo Testamento, a plenitude da revelação. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento têm a sua importância e se completam. Nós devemos ler o Antigo olhando para o Novo, que já aconteceu, e lemos o Novo Testamento pensando nas profecias que já se realizaram no Antigo Testamento, que foi uma preparação para a chegada da plenitude. Né? No Novo Testamento nós temos os livros também inspirados, claro, mas o coração do Novo Testamento está nos Santos Evangelhos. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está o cerne, o coração, né? O principal, mais importante do Novo Testamento. E é claro, se a igreja e nós cristãos veneramos toda a palavra de Deus, como nós veneramos, mais ainda forciore os santos evangelhos. Por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, e a gente escuta o santo evangelho, a gente está sempre de pé na liturgia. Sempre de pé. Por respeito à palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus não é uma palavra morta, mas é Deus que fala para mim agora, neste momento, o que Ele quer dizer para mim. Então devo escutá-lo com o mesmo sentido, com a mesma abertura, como se o próprio Jesus falasse para mim aquela passagem, estivesse ali falando para mim, ou eu estivesse vivendo aquela cena. Por isso, na liturgia, o apreço, a veneração às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, escutamos de pé, não só por respeito, mas também porque quando mais ou menos um empregado, o patrão chama o seu empregado, não é? O fulano de tal, vem cá. O empregado vem e fica de pé. Ele não se senta, não é? Hoje em dia é capaz de ter empregados que se sentam, não é? Mas o empregado, sim senhor, o que o senhor deseja? Ou seja, ele está pronto para ouvir e executar. Não é? Então a gente ouve de pé, no sentido de a gente vai escutar com respeito e vamos colocar logo em prática. Muito bonito isso. Na liturgia nós temos vários significados assim, que são tão importantes, né? Que mostram a importância daquela ação. E existe uma unidade, já terminando, existe uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, lógico, porque o mesmo que inspirou o Antigo Testamento, inspirou o Novo, que é Deus, o Espírito Santo. E Jesus é a plenitude de toda a Sagrada Escritura, principalmente do Novo Testamento. Uma frase de São Jerônimo, que é muito conhecida também, e que vale muito para a gente considerá-la. Nós todos, como católicos, como cristãos, devemos ter um grande amor à palavra de Deus, deveríamos lê-la todos os dias, meditá-la, rezar dentro da palavra de Deus, com a palavra de Deus, né? Como diz São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então vamos ter esse grande amor, grande veneração à palavra de Deus escrita, isto é, às Sagradas Escrituras.